Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Lucas Valadão aqui. Esse vídeo de hoje, esse conteúdo que você está prestes a ver, vai ser a aula mais completa sobre essa linha de crédito do pró-cotista. E eu vou mostrar também por que dominar esse assunto aqui, essa linha de crédito, você vai conseguir aumentar os seus lucros nesse mercado de obras financiadas. E hoje em dia a gente está ouvindo falar muito desse programa, tá? Quem não ouviu falar ainda e quem não se especializou nessa linha de crédito para oferecer aos clientes vai ficar para trás. Porque como o governo recentemente ele melhorou os juros desse programa, vai acabar ficando mais acessível para mais pessoas entrar no financiamento de obras, ok? Então, você dominar esse assunto aqui vai fazer com que você consiga fechar mais negócios e, consequentemente, aumentar os seus lucros. Então, na aula de hoje, você vai ver todos os detalhes que você precisa entender e precisa saber explicar ao cliente para também saber encaixar ele nessa linha de crédito para que ele consiga uma condição melhor de financiamento. Essa condição melhor que eu falo é uma condição com juros mais baixos de financiamento e também, às vezes, se encaixa uma condição com uma entrada menor. Então, como a gente consegue oferecer isso ao cliente, pode ser que um pequeno detalhe como esse faça você fechar um negócio que antes era considerado desfavorável ao cliente. Então vamos passar aqui rapidamente nos tópicos principais desse conteúdo de hoje para você ver o que você vai descobrir e como então aumentar os seus lucros através desse conhecimento adquirido nesse vídeo. Primeiro de tudo, a gente vai ver quais são as atuais linhas de créditos disponíveis, as mais comuns, tá? E as mais utilizadas. E por que você, como engenheiro ou arquiteto, deve dominar essas linhas de créditos de obras financiadas, inclusive esse pró-cotista aqui, ok? A maior vantagem do pró-cotista, e praticamente eu já dei um spoiler aqui dizendo que isso vai aumentar os seus lucros, só que é mais do que isso, ok? E também a diferença prática entre o pró-cotista e o SBPE. É interessante que você saiba essa diferença aqui para você não só conseguir simular as diferentes condições para o seu cliente, mas também saber explicar para ele. Uma forma de você conseguir fechar mais negócio, fechar facilmente negócio com os seus clientes, é você demonstrando autoridade. E quando você demonstra conhecimento de todo o processo de uma construção financiada, você demonstra autoridade, você transmite autoridade a esses seus potenciais clientes. É por isso que eu sempre bato na tecla de você dominar todo o processo de obra financiada. Você não tem que saber só fazer um projeto de uma construção financiada, você não tem só que saber preencher uma PCI ou uma PLS, ou só saber sobre obras. Você precisa também entender e dominar todo o processo de uma construção financiada. Você dominando isso, você transmite autoridade ao cliente, ao seu potencial cliente e faz com que seja muito mais fácil fechar negócio com essas pessoas que procuram o seu trabalho. Ok? Então, a gente vai ver aqui na prática a diferença entre pró-cotista e SBPE, ok? Que é uma linha de crédito bastante utilizada aqui também. Você vai ver também os detalhes do pró-cotista, que você encontra em qualquer lugar. Eu preciso falar isso aqui para você, você encontra em qualquer site essa informação. Não tão organizada como você vai ver aqui, mas você encontra em qualquer lugar. Agora, existem alguns segredos que você precisa tomar cuidado antes de encaixar de fato o seu cliente no pró-cotista. Isso aqui é importante, tá? É claro, não pula o vídeo até o final aqui, porque se você não ver os tópicos anteriores, não vai fazer sentido, você não vai entender e vai ter que voltar. Então, esse atalho que você vai procurar entrando no final aqui, na parte mais importante, na verdade vai ser o caminho mais trabalhoso, tá? O caminho mais longo, porque você vai ter que voltar o vídeo de novo para ver os tópicos anteriores, para entender alguns dos pontos que eu vou citar aqui. Ok? Nesses segredos aqui que você não vai encontrar em nenhum lugar, porque eu não vejo ninguém comentando sobre isso em nenhum lugar aqui da internet. Beleza? Então, bora lá para descobrir os segredos do pró-cotista e como aumentar os seus lucros através dessa linha de crédito. E antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ok? Curte esse vídeo para que ele alcance ainda mais engenheiros e arquitetos, para que esses profissionais da nossa área possam trabalhar de forma mais profissional e de forma mais inteligente nesse mercado, ok? E agora vamos para o que interessa de fato. Quais são as linhas de créditos disponíveis? Eu vou passar aqui bem rápido nesses pontos aqui até chegar nos principais
que são esses três, ok? Então, as linhas de crédito hoje disponíveis é o Casa Verde Amarela, todo mundo hoje conhece, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, ele também é extremamente conhecido e utilizado, porque ele é meio que parecido com o Casa Verde Amarela, só que é para uma faixa de renda maior e uma faixa de financiamento maior também. Então, Casa Verde Amarela são obras menores, em resumo aqui, tá? E SBPE são casas maiores para pessoas que têm mais condição financeira, ok? O pró-cotista, ele é semelhante ao SBPE, mas com condições um pouco melhores. E eu já vou te mostrar. O Habite Seguro, ele é uma condição muito boa de financiamento também, mas é mais voltado para militares, beleza? O Habite Seguro. Só que o foco hoje vai ser o pró-cotista, então vai ser aqui que a gente vai focar hoje. Mas é interessante, se caso você não soubesse do Habite Seguro, por exemplo, é interessante você saber pelo menos da existência dele. Mas eu não vou falar sobre ele aqui nesse vídeo. Hoje vai ser o foco de pró-cotista e como aumentar o lucro através desse conhecimento transmitido nesse vídeo, beleza? Então aqui, ó, eu quero que você entenda por que você deve entender e dominar esse assunto de linha de crédito. Não só um projeto, não só a elaboração de uma PCI, do cronograma físico-financeiro, mas é interessante que você que trabalha nesse mercado seja um profissional completo. E para ser completo, você precisa dominar as linhas de crédito do financiamento e o processo de uma obra financiada. Inclusive, dentro do meu treinamento, Lucrando com Obras Financiadas, eu tenho um módulo específico onde eu explico detalhadamente todo o processo passo a passo de uma construção financiada. Não só a parte documental, mas a parte de projeto, o que precisa colocar no projeto, o que precisa considerar na hora de financiar a construção do seu cliente, para que você faça de uma maneira a não faltar dinheiro para ele durante a construção. Então, é trabalhar de maneira inteligente. E esse módulo de fundamentação, que é onde o aluno ele realmente domina uma obra financiada, o processo completo de uma obra financiada, talvez é um dos mais importantes, mais ainda do que o módulo de captação, onde eu ensino a captar mesmo sem sair de casa, tá? Captar clientes mesmo sem sair de casa. Então, eu foco tanto nessa parte de dominar obras financiadas, porque é isso que transmite autoridade ao cliente. Então, se você realmente quer dominar o processo completo de uma obra financiada, fazer de maneira mais inteligente e efetiva e da maneira correta, entra no treinamento e já foca no módulo de fundamentação, ok? Então, vamos lá. Por que os engenheiros e arquitetos devem dominar as linhas de crédito? Porque você deve ser capaz de oferecer alternativas aos clientes. E quando você oferece diferentes alternativas aos seus potenciais clientes, você acaba fechando mais cliente, óbvio, né? Você acaba fazendo mais financiamento. A consequência disso é mais obras. E a consequência de ter mais obras, clientes e mais financiamento é ter mais lucro. Então, quando você consegue oferecer alternativas aos clientes, você pode transformar uma situação considerada anteriormente desfavorável em uma condição favorável ao cliente. Então, vamos supor que por conta de um pequeno detalhe você não fecha negócio com o cliente, ou seja, ele não vai fazer o projeto com você, não vai fazer o processo de financiamento com você e você não vai fazer parte da obra desse cliente. Só que aí você encaixa ele em uma dessas linhas de financiamento aqui diferentes. Às vezes você tentou o SBPE e no pró-cotista acabou se tornando uma condição favorável a ele. Isso quer dizer que você não ia fechar negócio com ele e por mudar a linha de crédito do financiamento, você acabou conseguindo encaixar ele nesse financiamento e, consequentemente, vai conseguir fechar negócio com esse cliente. Então, o lucro seu, que seria zero, vai passar para 10 mil, 15 mil, às vezes 20 mil, dependendo da sua forma de precificação. E você consegue sim fechar um único cliente com esse valor, mesmo sendo iniciante, tá? Quando você sabe como precificar, como cobrar do cliente e todas as maneiras de cobrar através do método de escalonamento de lucro, você consegue sim cobrar um valor justo e um valor ótimo para que você tenha lucros altos nesse mercado, beleza? Então, essa é a vantagem de dominar esse processo de financiamento, que é um dos processos derivados do financiamento, que é a linha de crédito. Então, agora a gente vai ver também a maior vantagem do pró-cotista. É claro que já deu para entender aqui
qual que é a maior vantagem, que, claro, é aumentar o seu lucro, né? Você que já tem esse negócio de obra financiada, a maior vantagem sempre é aumentar os seus ganhos, ok? E quando você oferece o pró-cotista ao cliente, você consegue aumentar o poder de compra desse cliente. Mas como assim, Lucas, aumentar o poder de compra desse cliente? Pode ser que você, ao encaixar esse cliente no pró-cotista, a entrada dele seja menor ou os juros dele seja menor. Então, quando os juros é menor, a parcela do financiamento também é menor. Isso faz com que sobre mais dinheiro para ele. Ou seja, você está aumentando o poder de compra do cliente. Quando ele tem mais dinheiro, ele tem mais poder de compra. Ele consegue, por exemplo, quando você diminui a entrada dele, aumentar a metragem da construção ou possibilita comprar um terreno em bairros melhores ou terreno mais caros, ok? Então isso gera maior número de clientes, que gera, consequentemente, maior lucro. Então aí você está descobrindo por que o pró-cotista pode aumentar o seu lucro nesse mercado de obras financiadas. Então vamos ver a diferença agora, de fato, na prática, entre o pró-cotista e o SBPE. O pró-cotista, ele basicamente é um SBPE melhorado. Só que a gente vai ver daqui a pouco que o pró-cotista não é um mar de rosas. Talvez ele possa parecer acessível ao cliente, mas se você não souber disso aqui que eu vou te falar, vai ser complicado na hora do seu cliente fazer o financiamento, que ele vai ter uma bela de uma surpresa. Então, fica ligado, tá? Bom, na prática aqui, qual que é a diferença entre o pró-cotista e o SBPE? Vamos pegar um financiamento de 600 mil. Isso aqui eu fiz uma simulação utilizando essas duas linhas de crédito, tá? Pró-cotista e SBPE, e a gente vai ver qual que é melhor. Financiamento de 600 mil, uma renda de 18 mil. Às vezes é um casal aqui que o homem ganha 8 mil, a mulher ganha 10 mil ou vice-versa, tá? Às vezes é uma única pessoa aqui com uma renda de 18 mil. Construção residencial, não estou falando de comercial, residencial. A pessoa não tem imóvel no município, e a gente vai ver alguns dos requisitos aqui nesse tópico, ok? E tem 3 anos de registro de carteira, também é um requisito que a gente vai ver aqui no próximo tópico, ok? Beleza, SBPE com o sistema de amortização Price. Eu estou utilizando aqui um prazo de 360 meses, porque é o que dá para utilizar aqui no SBPE. Quando a gente faz a simulação do pró-cotista, dá para utilizar 420 meses, ok? Eu estou utilizando aqui em cima também a entrada de 180 mil, mesmo que a entrada aqui do SBPE seja de 120 mil. Mas por que então, Lucas, você colocou 180 mil? Porque no pró-cotista, quando eu utilizo o sistema de amortização Price, a cota máxima do financiamento é 70%. Então, 70% sobrou 30%, quer dizer que a entrada vai ser 180 mil, beleza? Então, eu igualei, eu adequei aqui a situação para ficar a mesma situação do SBPE com o pró-cotista. Então, eu coloquei prazo de 360, no pró-cotista dava para colocar 420, ok? Eu igualei então a 360 e a entrada também eu igualei na simulação. Agora, o que a gente vê a diferença são os juros, ok? É quase 1% de diferença de juros. Ah, mas 1% só? Isso aí não é nada, isso aí não é nada. É muita coisa, viu? Ao longo de 30 anos, 1% de juros pode ser praticamente 30%. É claro que juros compostos é mais que isso, tá? Mas vamos colocar aí de maneira mais prática para entender, que é 30% de diferença. Então, ao invés do seu cliente pagar 600 mil do financiamento, é claro que não é isso, né? Porque a gente está considerando outros juros, mas ele pagaria 600 e na verdade 780 mil, porque é 30% a mais. É claro que ao longo de 30 anos ele vai pagar muito mais que isso, mas esse 1% pode dar uma diferença até o final de 180 mil. Olha que loucura. Okay? Então, esse 1% aqui ele dá uma grande diferença ao longo de 30 anos. Então, vamos lá. Os juros é de quase 1%. A primeira prestação aqui no Price, eu coloquei só a primeira porque a última prestação dá uma pouca diferença. Não é igual ao sistema de amortização SAC, que é decrescente. Okay? Price ele costuma ser um pouco mais platô ali, ele costuma ser um pouco mais homogêneo. Então, a primeira prestação e a última são semelhantes. Então, a primeira prestação é de 3.583. Deixa eu colocar aqui o cifrão.
3.583 e a primeira prestação do Procotista, utilizando o sistema Price, os dois Price, ok? É de 3.299, ok? 3.583 no Price e 3.299. Isso aqui dá praticamente R$300 de diferença, arredondando, tá? R$300 de diferença. Ah, mas não é muita coisa comparado com o financiamento de 3.000 e pouquinho. Não é muita coisa, mas ao final de um ano, o seu cliente aqui está economizando R$3.600. Então pode não ser muita coisa em um mês, mas ao longo de 30 anos, 20 anos ou 10 anos, isso aqui pode dar uma diferença de mais de R$30 mil. Beleza? É claro que o seu cliente ele vai amortizar ao longo do tempo. Então, mesmo se for em 10 anos, a diferença é de R$30 mil em 10 anos. Beleza? Então, é interessante, inclusive, você argumentar dessa forma que eu estou te falando. O cliente fala, mas é só R$300 de diferença? É, só R$300. Mas ao longo de um ano, dá uma diferença de R$3.600 mais ou menos. Tá? E isso pode convencer ele a entrar no Procotista ou, inclusive, a melhorar a condição dele. Ele falar, porra, R$300 sim é diferença, então eu vou querer o Procotista. Pode ser que isso não seja uma determinante na tomada de decisão, mas aqui sim você melhorou a condição de pagamento do seu cliente, ok? Aumentando então o poder de compra desse cliente ao longo do financiamento. Agora vamos comparar aqui o sistema de amortização saque entre SBPE e Procotista, começando com o saque aqui do SBPE, 420 meses os dois, cota máxima de financiamento 80% também, beleza? Juros efetivos de 9,5% e de 8,47% no Procotista. Primeira prestação do saque, 4.772. Mas caramba, Lucas, que diferença que deu? Essa diferença deu aqui por conta da entrada, tá? A entrada aqui é 60 mil a menos. Lembra que aqui a gente está considerando uma cota máxima de 70%, ou seja, uma entrada de 180 mil, e aqui a cota máxima é de 80% em ambas linhas de crédito, tanto SBPE quanto Procotista, beleza? Então aqui a entrada está 120 mil, juros efetivos são iguais dos dois, ok? A primeira prestação aqui deu uma diferença de em torno de R$400, né? Mais ou menos aqui, arredondando R$400. E a última prestação, como é normal do saque, como ela é decrescente, 1.175 e um financiamento de 600 mil. É bem interessante, né? Então, a gente vê que aqui dá uma diferença de R$400, mas se o problema do seu cliente é pagar uma parcela mais alta, tá? Ah, eu não quero pagar uma parcela muito alta, pô, não vou pagar quase 5 mil de parcela. Então, você encaixa esse seu cliente no sistema Price de amortização, beleza? Então, aqui você vê a diferença que o Procotista, ele é mais vantajoso do que, vou até colocar aqui uma estrelinha, tá? Para mostrar que, na verdade, não aqui, eu vou colocar aqui no Procotista, certo? Aí, agora tá certinho. Que o Procotista ele é mais vantajoso do que o sistema brasileiro de poupança e empréstimos. Ou seja, hoje, com a redução da taxa de juros, o Procotista ele é mais vantajoso do que o SBPE. Agora, vamos entender alguns detalhes aqui do Procotista, porque nem todo mundo se encaixa nessa linha de crédito. E também tem um detalhe aqui que é interessante você descobrir, tá? Para não pegar o seu cliente aí de calça curta. Então toma cuidado e presta bastante atenção no próximo tópico aqui. Então aqui você vai descobrir alguns detalhes do Procotista para conseguir encaixar o seu cliente. Primeiro de tudo, precisa optar pelo uso do fundo de garantia. Vai precisar sempre optar pelo fundo de garantia. Então, se o seu cliente não tem fundo de garantia, ou seja, ele é um empresário, não trabalha CLT, não adianta, não vai dar para encaixar ele aqui no Procotista. O proponente também, ou seja, o seu cliente, ele precisa de no mínimo 3 anos de carteira registrada, somando todos os trabalhos. Então, se ele teve 1 ano e meio em um serviço, ele saiu, entrou em outro e ficou 2 anos, beleza, ele vai ter 3 anos e meio de carteira registrada. No total, ele vai conseguir entrar no Procotista, tá? Ele não pode ter imóvel, ser proprietário de imóvel no município ou cidades limítrofes. Cidades limítrofes são cidades que fazem limite com o município atual desse seu cliente. Aqui, na minha cidade, não se encaixa muito, tá? Mas vamos supor, nas grandes cidades metropolitanas como São Paulo. São Paulo tem, por exemplo, Diadema ou Guarulhos. A pessoa mora em Guarulhos, mas quer financiar um imóvel lá em São Paulo.
ok? Se ele quiser financiar uma casa em São Paulo, ele não vai conseguir, porque Guarulhos é considerado uma cidade limítrofe, ok? Porque a região metropolitana de São Paulo é gigante, tem várias cidades ali, e essas cidades são consideradas limítrofes à principal, que é São Paulo, ok? Então ele não consegue. E precisa provar também que ele mora na cidade ou que ele trabalha na cidade onde vai financiar a construção. Isso é importante, tá? Precisa ter um comprovante de residência do município onde ele vai financiar, ok? Agora, uma coisa interessante que é bom entender também, para saber explicar isso ao cliente, são os juros. Os juros são divididos em dois. Até 350 mil, que a taxa é de 7,93%. Então, aqui deu mais alta porque o financiamento é de 600 mil. E acima de 350 mil, que é esses 8,47% ao ano, certo? E o prazo máximo de pagamento, que é de 35 anos, mas só para o sistema de amortização saque, ok? Então, quando a gente vai utilizar Price, o próprio simulador ele vai limitar o prazo máximo de pagamento, beleza? Agora, vamos aqui aos segredos do Procotista. Isso aqui é o básico que você precisa saber. Só que isso aqui é o essencial, tá? O segredo aqui que você não vai encontrar em lugar nenhum. Primeiro de tudo, o seu cliente ele não vai poder solicitar a antecipação. Sabe por quê? Porque é optante pelo fundo de garantia. Quando o seu cliente ele entra no Procotista e ele quer antecipar as parcelas porque ele tem pouca entrada, não vai adiantar, tá? Porque quando a gente opta pelo uso do fundo de garantia, a gente não consegue solicitar a antecipação, o banco não aceita. Então aqui está um impedimento ao seu cliente entrar no Procotista. Então é interessante você saber isso, por isso que eu falei que é essencial, porque às vezes o seu cliente quer entrar no Procotista, mas ele quer antecipar as parcelas. Então ele vai ter que escolher entre um ou outro. Ou ele entra no Procotista ou ele antecipa as parcelas entrando no SBPE ao invés do Procotista. É importantíssimo você saber dessa informação aqui. Agora, o segundo ponto é que se o seu cliente ele já foi registrado, ele tem mais de 3 anos, anteriormente, tá, lá no passado, hoje ele é um empresário, por exemplo, só que ele não mexeu no fundo de garantia dele, ele tem que ter, tá? Hoje ele não tem registro, mas ele já teve anteriormente. Ele tem que ter pelo menos 10% do valor do imóvel. O valor do imóvel é o valor de financiamento aqui total, tá? 600 mil. Na verdade, não é os 600 mil, é os 600 mil menos a entrada. Então, seria os 600 mil menos 20%, fazendo o cálculo rápido aqui vai dar em torno de 480 mil reais. Então, 10% de 480 mil reais aqui, ele tem que ter 48 mil reais no fundo de garantia. Isso se hoje ele não trabalha com carteira registrada e ele virou empresário, por exemplo. Agora, se ele trabalha hoje, quando ele for fazer o financiamento com carteira registrada e não tem zero no fundo de garantia, não tem problema, ele consegue entrar, tá? Não tem problema. Essa regra aqui vale só se ele era registrado anteriormente e hoje ele não trabalha mais com registro na carteira, ok? É interessante saber disso também, que é uma regra aqui que eu não vejo ninguém comentar, mas que o banco ele bate em cima dessa tecla. Terceiro ponto, isso aqui é importantíssimo também. Essa tarifa para avaliação de bens recebidos em garantia, ela é aquela tarifa que o seu cliente paga quando ele entra no financiamento, lá na Caixa. Esse aqui ele paga para a Caixa, tá? Que é aquele valor de 2 mil e pouquinho, 3 mil reais quando é SBPE, que ele paga antes de assinar o contrato na Caixa. Isso aqui é para basicamente efetivar o financiamento dentro do banco. Só que tem um detalhe. Se você não sabia, o Casa Verde e Amarela é cobrado 1,5% do valor total financiado, ok? Então, se o cliente ele vai financiar 100 mil reais, ele vai pagar R$ 1.500 de taxa lá no banco. Agora, no SBPE, esse valor ele é fixado a R$ 3.100, ok? E tem esse limitador, tá? Porque, inclusive, aqui no Casa Verde e Amarela, o limite de teto do financiamento é 260 e poucos mil, se eu não me engano. Então, basicamente, nesses municípios onde o teto é maior, ele tem um limitador de até R$ 3.100. Agora, o SBPE é fixo, tá? Independente se o imóvel é 600 mil, 1 milhão ou 200 mil, ele está fixado em R$ 3.100, beleza? Agora, aqui tem um detalhe que poderia pegar o seu cliente de calça curta, poderia ser uma surpresa para ele.
O pró-cotista, ele tem um grande problema, que está aqui, tá? Inclusive, eu vou colocar até um alerta aqui, que o pró-cotista, ele é 1% do valor total financiado, mas sem o limitador. Ou seja, nesse exemplo aqui, que a gente utilizou agora há pouco, de um imóvel de 600 mil reais financiado, a taxa que o seu cliente vai pagar ao banco é de 9 mil reais. Ele vai pagar 3 vezes mais, praticamente 3 vezes mais, arredondando aqui, do que ele pagaria no SBPE. Então, pô, ele vai pagar 6 mil reais a mais. 6 mil reais a mais do que ele pagaria no SBPE. Esse aqui já pode ser um impedimento financeiro para o seu cliente entrar no pró-cotista. É por isso que eu falei que é importantíssimo você descobrir esses segredos aqui do pró-cotista, que é o que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, certo? Então, não deixe de avisar o seu cliente em relação a essa taxa, tá? Em relação a essa taxa aqui. E tem outro detalhe aqui que eu não coloquei também, que o pró-cotista ele não vai dar para fazer em correspondentes bancários. São poucos que fazem isso. Geralmente, o pró-cotista é feito no balcão, ou seja, com o gerente do banco. E o processo feito pelo gerente do banco pode ser muito mais demorado do que no correspondente bancário. Porque o correspondente bancário ele só lida com o financiamento. Ele só faz isso ali. É uma função específica e focada em financiamento. Agora, o gerente do banco ele faz milhares de outras funções e também o financiamento dos clientes do banco. Então, o processo feito pelo gerente do banco é muito mais demorado do que o processo feito pelo correspondente bancário, pelo CCA. Eu já tive uma péssima experiência de um cliente meu que fez pelo gerente do banco, porque esse cliente ele comprou o terreno do pai. Quando é feito entre familiares de primeiro grau, assim, o financiamento, a compra de terreno de pai ou mãe, o financiamento é feito direto com o gerente do banco. E esse processo demorou meses e meses e meses e meses. Eu acho que demorou mais de um ano para ser concretizado. E eu falei, ó, nunca mais a gente vai optar pelo financiamento com o gerente. É que não tem como correr. Quando a transação de terreno é feito com parentes de primeiro grau, precisa ser feito com o gerente do banco. Todo o processo de financiamento precisa ser feito com ele. Agora, uma alternativa para fugir do gerente, nesse caso meu aqui desse cliente, era o pai dele transferir o terreno para ele, para esse meu cliente, ok? E aí já fazia o financiamento em terreno próprio. Aí a gente já conseguiria fazer todo o processo no correspondente bancário. Seria muito, muito mais rápido. A casa, inclusive, já estaria pronta há meses, ok? Porque a gente está terminando essa casa já. Está bem na fase de acabamento. Agora, o quarto e último ponto. Esse seu cliente ele não pode ter mais de 40% de posse de algum imóvel. Ele não pode ser proprietário de mais de 40% de algum imóvel. Então, ele pode ser proprietário de um imóvel no município em que ele vai financiar a construção, mas não pode ultrapassar 40% da cota de propriedade desse imóvel. E agora eu te pergunto, você sabia disso? Você sabia disso aqui? Ou você sabia disso aqui? Ou você sacou esse detalhe aqui? Então, é por isso que eu falei que esse aqui é o segredo do pró-cotista. Você precisa entender isso para dominar esse processo de financiamento feito através do pró-cotista. E tem um detalhe aqui que eu vou colocar agora, que precisa ser feito com o gerente caixa, tá? Que é o que eu falei aqui, eu tinha esquecido de colocar esse ponto, tinha deixado ele para trás e agora eu já complementei para vocês, a hora que consultarem esse mapa mental aqui, ter acesso a todas as informações em relação ao pró-cotista. Inclusive eu coloquei esses pontos aqui pensando nessa sua consulta futura, quando você for atender algum cliente, quiser revisar algumas informações antes de ter essa reunião com o cliente para deixar a informação mais quente na memória, para revisar nesses pontos aqui que eu deixei no mapa mental, ok? Para não ter que pesquisar em outros sites e tal. Isso aqui você não vai encontrar em site não. Agora isso aqui você até encontra, tá? Não de maneira organizada assim, fácil de entender, como em um mapa mental, mas você encontra, tá?
Então, pessoal, é isso aí. Esses foram os segredos do Procotista e como entender essa linha de crédito aqui vai fazer você aumentar os seus lucros com obras financiadas. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, extremamente completo sobre essa linha de crédito, curte esse vídeo aqui, compartilha esse conteúdo com algum conhecido que possa se beneficiar de todo o conhecimento transmitido nesse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Eu sou Lucas Valadão e fui!